Sejam bem-vindos, bem-vindas. A partir de hoje a casa também é de vocês. Sintam-se acolhidos por todos nós e pela espiritualidade amiga. A gente pede que deem uma olhadinha nos celulares, né, para colocá-los no módulo silencioso, até, se possível, desligar, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento tão abençoado, né, que é a correria do dia a dia. Então, um momento para a gente poder entrar em harmonização com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Então, a gente pede que coloquem no silencioso. E para dar sequência à nossa noite, a nossa companheira Simone vai fazer para nós a leitura preparatória e a prece inicial. Boa noite. Vamos ler Caminho, Verdade e Vida, a lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos. Com respeito à redenção das criaturas, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória, dos sentidos materiais, a beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos fechar os olhos, colocar na nossa tela mental nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos acolher nessa noite, nos abençoando, para que tenhamos condição mental, emocional, para entender a palestra de hoje, que possamos refletir na nossa vida, para que possamos levar a todos aqueles que estão à nossa volta, levando alegria, melhorando os nossos sentimentos. Obrigado por tudo. Que essa semana seja uma semana de paz, serenidade, tranquilidade, com a nossa Mãe Maria, nos abençoando, trazendo para nós paz, e também que possamos pedir a nosso Mestre Jesus sermos melhores agora e por todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Simone. Então, dando continuidade à nossa reunião pública doutrinária, hoje a gente tem a nossa companheira Isabel Tristão, que
que ela estará trazendo para nós o tema amor e egoísmo. Então, que possamos, né, vibrar os nossos corações e as nossas mentes para ela, para que ela possa transmitir o seu estudo para todos nós. Também possamos abrir nossos corações e nossas mentes para o aprendizado dessa noite. Então, seja bem-vinda, Isabel. Que Jesus, né, e os benfeitores da casa te acompanhem e te inspirem nessa noite. Boa noite a todos. O friozinho hoje não está só lá fora, não. Está aqui, assim, nessa barriguinha também. Eu sempre brinco com a Cássia, que toda vez que eu venho fazer um estudo com vocês, né, Cássia, eu falo assim, me dá um frio na barriga, mas depois fica tudo bem. É muito bom estar nessa casa que sempre me acolhe com muito carinho. E eu agradeço a todos vocês e com muito carinho a você, Cássia, a oportunidade de trabalhar um pouquinho, né, em prol da nossa doutrina. Então, pessoal, o assunto de hoje é aquele que aquece o nosso coração, que é o amor, mas também que gela o nosso coração, o egoísmo. E a leitura preparatória falou justamente desse tesouro que a gente deixa enferrujar. Nós deixamos o nosso amor enferrujar. A gente não cultiva esse sentimento como deve ser cultivado. A gente tenta, porque ainda somos espíritos imperfeitos, mas com o aprendizado das nossas experiências, a gente vai lapidando, né? E, inicialmente, essa imagem já traz um pouquinho, né, do que é esse amor, do que é esse egoísmo. Aquelas criancinhas ali tendo cuidado de proteger o cachorrinho da chuva e aquele repórter numa atitude totalmente egoísta. Ele, né, em vez de dividir a sombrinha, o guarda-chuva, ele deixa o entrevistado na chuva, né? Então, a gente já começa a fazer eu tenho que me acostumar com isso, sou eu que passo, né? Então, vamos lá. Tem que apontar para cá. Como somos espíritos ainda muito presos à matéria, muitas vezes a gente precisa definir. O homem, a humanidade, sempre tenta definir com palavras sentimentos. E aí a gente vai lá no dicionário, só para a gente poder ilustrar um pouco mais, né, que o amor, ele é aquilo que a pessoa sente, o amor a Deus, e cuida, vamos guardar essa palavra, conserva a companhia daquele ser amado. E a gente tem os antônimos, que é justamente o desamor. Des, né, é um prefixo de negação, de contrário. Amor, desamor. Necessário, desnecessário. Então, o desamor, o ódio, a raiva. Ou seja, precisamos cultivar sempre o primeiro. Assim como nós temos também, lá no dicionário, o egoísmo. E o egoísmo, eu fui olhar, é a falta de altruísmo. O altruísmo, ele é para combater o egoísmo. E o egoísmo, quando a gente lê isso, a gente pensa, como é que eu estou? Eu estou mais amorosa ou mais egoísta? Né? E o egoísmo é esse apego excessivo aos próprios interesses. Opa, aqui a gente já tem alguma mote aí para a gente fazer uma reflexão. Somos seres muito egóicos. Nós sempre vemos primeiro os nossos interesses. Quando o nosso interesse, né, está de acordo com o outro, tudo bem. O problema é quando conflitua com o outro. E a gente tem que ter o cuidado para que os nossos interesses não façam mal, não prejudiquem o outro. Aí é que está o grande barato, é justamente a gente domar esse sentimento negativo, essa má inclinação que todos nós temos, que é o egoísmo, né? E conforme eu disse há pouco, dentro de todas as áreas da humanidade, o homem sempre ele tenta transformar, definir em palavras. Nós temos necessidade de externar sentimentos através da palavra, né? Porque o espírito ele sente, ele emana vibração. Ele não usa a fala como nós usamos. Ele usa mais, ele está mais a nível mental. A comunicação
dos espíritos, segundo André Luiz, Emmanuel, os outros mentores que nos trazem do mundo espiritual, da vida espiritual, é que essa comunicação ela se dá mais a nível mesmo de mente. Mas nós, seres humanos, temos a necessidade de, muitas vezes, definirmos em palavras os nossos sentimentos. E aí temos esse amor na poesia, né? O maior poeta da língua, escritor da língua portuguesa, o Luís de Camões, ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Olha que bonito, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina de doer. Como ex-professora de português, eu não podia deixar de trazer essa fala de Camões, né? E nós temos o amor e a filosofia. Amor e religião. Opa, pulei, esse troço vai muito rápido, né? Uai, pá, pulou. Bom, amor e filosofia, a gente vai pular. Chegamos com o nosso grandioso Paulo, pilar do catolicismo também, um espírito de escola. E essa primeira frase do Paulo eu acho sensacional. O amor é paciente. Vivemos numa sociedade de impaciência. O que nos move muito é a impaciência. Vivemos numa sociedade temos inveja, a gente se vangloria, né? E aí Paulo vem com essa reflexão maravilhosa, falando do amor. Esse amor é aquele que liberta, é aquele que engrandece. Um dia chegaremos nesse patamar aqui de Paulo, mas ainda estamos longe. Quando a gente traz essas reflexões, é porque é através desse pensamento, de ouvir, de ler, que a gente vai, né, vai cada vez que você lê um pouquinho de uma epístola de Paulo, de que você lê uma mensagem edificante, aquilo vai gravando no nosso arquivo, que é o nosso perispírito, na nossa memória espiritual. E a gente precisa sempre estar ouvindo essas coisas. E dentro da psicanálise, Freud ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz que quem não ama adoece. A frase completa de Freud é o seguinte: quem ama sofre, porque nós sofremos com medo da perda do ser amado. E aqui não estamos apenas restritos a uma relação homem e mulher, mas o amor de forma geral, o amor entre amigos, o amor aos colegas, o amor aos filhos, aos parentes, às pessoas que convivem conosco, né? Então, ele fala que quem não ama adoece. A gente fica intratável quando a gente não consegue exercitar o amor. Fica uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Confunde-se muito amor e sexo. E trouxemos aí a maravilhosa Rita Lee, nossa roqueira, né, número 1. E ela tinha umas sacadas muito interessantes. E ela diz que o amor é divino, sexo é animal. O amor é bossa nova, sexo é carnaval. Então, é uma expressão nas artes, na música, no caso, onde ela coloca que o amor é algo divino. Não que o sexo seja condenável. O sexo é algo natural. Se Deus condenasse o sexo, ele não nos teria feito seres sexualmente ativos, né? Então, é muito necessário. Agora, quando a gente fala do sexo, a gente tem que ter muito cuidado. Nessa obra de Emmanuel, Vida e Sexo, ele faz uma abordagem sobre todas as relações afetivas e sexuais, né? E neste capítulo ele fala o seguinte, que quando duas pessoas estabelecem comunhão sexual, em bases de afinidade e confiança, o X da questão está aqui, afinidade e confiança, passa a atuar um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente. Se alguém foge ao compromisso assumido, que compromisso assumido? Não é que você tem que ficar com aquela pessoa pelo resto da sua vida, mas o compromisso assumido de afinidade e confiança mútuas. Quando você, no ato de deslealdade, você trai aquela pessoa, em qualquer aspecto, você está quebrando essa comunhão de confiança e de afinidade.
Se alguém foge sem razão justa, vejam bem que os espíritos, eles são bondosos. Eles pontuam, mas eles também entendem que somos seres imperfeitos e em evolução. Sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. E nas existências sucessivas, nós acreditamos na reencarnação, em várias vidas, que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprendizado, temos cometido muitos erros nas relações, nas questões sexuais. E, ratificando o que Emmanuel traz, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala uma coisa muito interessante também. Que o instinto sexual não é apenas agente de reprodução. Entre as formas superiores da criação, nós temos os nossos irmãos animais inferiores. Neles é só o instinto e a procriação. Na permuta de raios psíquico-magnéticos que são necessários ao progresso. O sexo reside na mente a expressar-se no corpo espiritual. Lembramos que nós temos um perispírito, que é o corpo perispiritual, que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. E se nós não temos uma responsabilidade nas relações sexuais, nas relações afetivas, nós podemos lesionar o nosso corpo perispiritual. Então, Emmanuel e André Luiz, com essas passagens, nos convidam exatamente a essa responsabilidade. Não é nada condenável, mas que seja feito com muita responsabilidade, né? Porque senão vai desarmonizar as nossas forças psíquicas e, consequentemente, desarmonizar o nosso corpo físico, nosso corpo somático também. Então, é uma desarmonia geral. E a ciência, né, é muito interessante que Einstein fala. Inicialmente, as pessoas pensam que cientista é ateu. Einstein não é questão de ser ateu, não, mas ele era uma pessoa muito espiritualizada. E ele fala que, com o amor, a gente pode conquistar o mundo. E, sem amor, nós vamos perder o mundo. O mundo aqui dentro de uma concepção bem abrangente, né? O mundo material, o mundo psíquico, o mundo espiritual, o mundo emocional, ou seja, todo o nosso mundo ele cai. E aí nós chegamos nessa figura mais emblemática, esse ser mais maravilhoso que já esteve conosco e continua conosco. Quando Jesus, os fariseus, sempre aquela turma do fariseu, que queria colocar Jesus, né, em situação difícil. E aí o fariseu pergunta, mestre, Jesus, e aí? Você falou que tem 10 mandamentos. Qual é o maior? E aí Jesus, numa sacada sensacional, ele diz que o maior, ele resume os 10. Ele resume os 10 nessa expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham. Ou seja, ele fez um resumão para a gente bacana, né? Porque às vezes a gente esquece qual é mesmo o primeiro, qual é o segundo, qual é o quarto, o quinto. A gente às vezes confunde, mas aqui não tem como fazer confusão. E aí, nesse mandamento maior, a gente tem um sentimento e nós temos 3 relacionamentos. O sentimento é o amor. Amará a Deus sobre todas as coisas. Então, eu tenho Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo, mas eu também tenho que me amar. Então, se a gente for estudar isso dentro da psicologia, a gente está falando de relações interpessoais. É eu comigo, eu com o próximo e eu com a divindade, com o Criador. Então, existe essa relação, eu e Deus, que é aquele momento que eu me recolho, eu estou aqui na casa espírita. Durante a oração, faço, né, a minha reflexão, converso um pouquinho com Deus, é eu e Ele. Deus, essa semana não está legal, não. Eu andei aprontando, fiz algumas burrices por aí. Perdão, alivia, mas eu vou melhorar. Então, é aquele momento da gente conversar com Ele.
Mas essa relação com Deus, ela tem uma situação. Aliás, ela tem duas situações. Deixa eu ficar aqui para eu conseguir ler direitinho. E aí Jesus fala lá em Mateus: se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, opa, Jesus nunca gostou de hipocrisia. Para tudo. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai lá, volta lá. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Então, não adianta eu vir para a casa espírita, chegar aqui, fechar os olhinhos e, né, ver a leitura e tudo mais. Quando eu falo casa espírita, eu estou falando qualquer, né, outra situação, qualquer outro templo, não importa a denominação. Se lá fora eu vivo brigando no inferno com todo mundo, infernizando a vida com todo mundo. Vamos resolver lá fora, depois eu venho depositar a minha oferta no altar. E ali a gente tem, então, o sinal verde para a gente poder realmente assimilar os ensinamentos que Jesus deixou. A minha relação com Deus, ela é função de como eu me relaciono com o próximo. Para eu me relacionar bem com Deus, primeiro eu tenho que ver como é que eu estou me relacionando com o meu próximo. Eu e o outro. Quem é esse próximo? É o outro. Quando o outro, né, ele pensa como eu, nós temos afinidades, a gente até, digamos assim, da mesma raça, os dois gatinhos estão ali brindando. Quando esse outro, ele pensa como eu penso, legal, vem cá, vamos brindar, vamos ser amigos, é bacana. O problema é quando o outro é diferente. O problema é quando o outro pensa diferente, quando o outro age diferente de mim. Aí a coisa complica. Aí vem aquelas discussões estéreis. Discute-se por nada. Qualquer assunto é motivo de briga, né? Então, nós temos dificuldade, muitas vezes, em aceitar o outro que pensa ou age diferente de nós. Aí que vem os atritos, aí que vem as confusões, né? O outro, como é que eu reajo em relação ao outro? Muitas vezes o outro me deixa assustado, o outro me deixa tristonho, ou ele me deixa contrariado. Isso daqui acho que não acontece com ninguém. Ninguém aqui fica contrariado. Né? Imagina, Bel. Não, estou na casa espírita toda semana, converso com Deus, nada, eu não fico contrariado, não, estou de boa. Né? O outro, às vezes, me deixa entediado ou intransigente. Mas aqui, graças a Deus, nós somos espíritos já, né, bem, quase evoluídos, a gente não se sente intransigente, não agimos de forma intransigente. O outro, às vezes, me deixa intolerante. São as minhas reações, são reações humanas, são reações da matéria, são reações de espírito que ainda não atingiu um grau bacana de evolução. E o outro me deixa bravo, desanimado. Às vezes eu acordo tão animada pela manhã, saio, dou um bom dia, chego no trabalho, só vejo críticas negativas à minha pessoa, ao meu trabalho, às minhas atividades, e aquilo me deixa realmente desanimado ou desconfiado, né? Ali, ó, intratável. Aí é a sogra com a nora, o estereótipo, né, das sogras e da nora. Rapaz, a minha nora é assim, mas a minha sogra é a pior pessoa do mundo. Isso em todas as relações. Se o outro normalmente me desanima, me deixa desconfiado, me deixa impaciente e intratável, vem o meu drama de consciência. Como é que eu posso amar essa pessoa? E é isso que a gente precisa refletir com os ensinamentos de Jesus, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, e também
na literatura espírita, Kardec, no Evangelho, ele nos convida a superar toda essa animosidade. A minha relação com o próximo é em função do eu com eu, porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Não está no mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. E na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos como é que eu posso vencer as minhas más inclinações, como é que eu posso resistir ao mal. E aí os espíritos respondem a Kardec, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para eu poder conviver em harmonia, em paz com o outro, eu preciso conhecer a mim mesmo e identificar as reações, que são reações de constrangimento, de irritabilidade, reações de agressividade, de raiva, de mágoa, de ódio, não importa, para eu poder domar, porque se eu não vejo isso dentro de mim, eu não reconheço que eu sou uma pessoa intransigente, se eu não reconheço que eu sou uma pessoa impaciente, se eu não reconheço que eu sou uma pessoa tolerante, como é que eu vou consertar isso em mim? Por isso é que os espíritos responderam a Kardec, conhece-te a ti mesmo, é o único jeito. E, para a gente conhecer a gente mesmo, a gente tem que partir de uma coisa muito importante que vai nos ajudar a combater esse mal que ainda habita em mim. André Luiz tem uma frase muito interessante quando ele fala: o único mal a temer é o mal que ainda existe em mim. E uma das formas de eu combater isso é a caridade através da empatia, é eu me colocar no lugar do outro. E muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos conselhos para dar sempre na ponta da língua. Ah, se fosse você, eu faria isso. Ah, se eu fosse você, eu faria aquilo. Não acho que a sua decisão foi adequada. Não considero que você agiu de forma correta. Mas espera aí, naquela situação, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, de que forma eu agiria? Então, empatia é uma coisa muito legal para a gente tentar viver com o outro. Lá no Evangelho, os espíritos dizem que o sentimento do amor ele é construído através do nosso aprendizado, através das nossas várias e sucessivas encarnações. Primeiro a encarnação e depois as reencarnações. Na origem, nós temos apenas instintos, somos os animais. Era o homem macaco. Aí a gente vai entrar lá naquela questão de Darwin, mas isso é um assunto para um outro dia. Depois a gente desenvolve. Então, o sentimento, ele é elaborado, ele é maturado. Primeiro o instinto, depois a sensação, depois sentimentos, até que a gente consiga efetivamente exercitar o amor maior que Jesus falou naquela máxima. Tenho duas notícias, uma má e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa ou a má? Vou começar pela má notícia, depois a gente vai curtir melhor a boa notícia. A má notícia é que nós, enquanto espíritos, ainda nos encontramos aqui, nessa 10ª classe aqui, somos espíritos impuros. Vivemos num planeta de provas e expiações. Então, essa classe de espíritos da 3ª ordem predominância da matéria sobre o espírito. Nós ainda somos propensos ao mal. O mal não é apenas matar, roubar, estuprar. O mal é uma palavra ácida, é uma crítica destrutiva. O mal é um ato de impaciência, um ato de covardia com um animal, com uma pessoa numa situação de penúria, numa situação de vulnerabilidade.
Então, o mal ele está enraizado ainda na gente, né? Agora, a boa notícia é que um dia nós chegaremos lá na classe de espíritos puros. Olha que bacana, né? Então, isso daí traz para a gente, na questão do Livro dos Espíritos, da questão 96, hoje eu fiz o estudo direitinho. Quem tiver curiosidade de ler isso bem esmiuçado, nós não temos tempo para esmiuçar, da questão 96 do Livro dos Espíritos, a questão 113, Kardec vai falar. E aí, hoje, fui dar uma lida. Falei, quem sabe eu já mudei de classe. E ele fala as características de cada classe, cada ordem. E a gente percebe o quanto a gente ainda tem que melhorar, né? E é nessa relação com o outro que a gente vai poder lapidar. Pedra que não rola, né? Ela não cria limo. Vocês já notaram aquela pedra do rio? Ela vai, fica redondinha, lisinha, foi lapidada. E como é que vai lapidar? Com o atrito, com o outro. É o outro que vai servir de instrumento para eu lapidar o meu mau gênio, as minhas reações adversas e etc. e tal. Então, a boa notícia é que a gente chega lá. Para isso, a gente tem que estar sempre estudando, lendo, ouvindo uma palestra edificante, uma palavra do mentor, e é por aí, né? Mas o que dificulta a gente a cumprir a lei do amor, né? É o eu, é o nosso, que eu já disse há pouco, é o nosso egoísmo, é o nosso ego. Então, o egoísmo, por isso é que o título do estudo é o amor e egoísmo, porque um junto com o outro não funciona, não consegue ter amor 100% que Jesus falou, se eu ainda trago dentro de mim enraizado o egoísmo. E olha o que os espíritos falam, que o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos é egoísmo. E aí os espíritos dizem que é a chaga da sociedade. E nós estamos vivendo numa sociedade extremamente egóica. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, amor e caridade. Onde há egoísmo, não é possível haver a lei de justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor, não existe amor sem caridade, percebem? Uma coisa está entrelaçada com a outra. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Né? E aí, Kardec ainda continua. Nós ainda temos uma influência muito grande da matéria. Ainda estamos muito próximos da nossa origem. Lembra lá da pirâmide da evolução espiritual? Nós ainda estamos na base, né? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Então, aqui nós já temos mais um mote, mais uma dica da espiritualidade de como eu posso me livrar do egoísmo. Então, eu tenho que cultivar essa vida moral. Não falsa moral, mas a vida moral dentro dos preceitos da doutrina, dentro dos preceitos que Jesus nos trouxe, né? E aí, nada mais ilustrativo do que essa questão 886. Olha que legal. O que Jesus fala? Como é que Jesus define a palavra caridade? E é muito legal. Caridade não é apenas a caridade material. O principal é a caridade moral. Não basta eu apenas dar uma moeda, dar um troco para uma pessoa, comprar uma cesta básica. É lógico que é importante a caridade moral, material, é muito importante. Mas a caridade moral é essa que vai fazer a diferença para a gente ter um convívio mais harmônico. Então, ele fala que a benevolência para com todos. Olha que legal isso. Eu tenho sido benevolente? Não estou falando em caridade material, estou falando em caridade moral. Eu tenho sido benevolente?
eu tenho sido indulgência para as imperfeições do outro. Porque olha que interessante, a gente sempre aponta assim, você fez isso. Vocês notaram que quando eu aponto, você errou, você fez isso. Tem 4 para cá, apontando para mim. Então, quando eu aponto uma falha de um companheiro, de um irmão, eu não perdoo aquela imperfeição. Jesus. E o perdão das ofensas, que eu diria que o perdão das ofensas foi a lição máxima que ele deu. Nos últimos minutos da vida material de Jesus, no corpo encarnado, ele fala para o Pai, ele fala para Deus, Senhor, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, ele deixou o último exemplo, foi o exemplo do perdão. E como é difícil perdoar? A gente fala assim, eu perdoo, mas também não quero saber, não. E, se eu puder, eu perdoo da boca para fora. Porque o perdão genuíno, ele é incondicional. Você não perdoa pela metade. Não existe perdão pela metade. Ou você perdoa ou não perdoa. É como a pessoa honesta. Fulano é honesto. Não. É mais ou menos honesto. Eu não conheço ninguém mais ou menos honesto. Se vocês conhecem alguém mais ou menos honesto, ou é honesto ou não é. Ou a pessoa perdoa, de coração mesmo, ou ela não perdoa. Então, e Jesus deixou esse exemplo para o final. Né? E aí nós já dizemos que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um desenvolveu a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a sua felicidade, olha que bacana. O egoísta, ele não é feliz. Se ele não é feliz neste mundo, o que dirá no próximo? Porque a gente tem que se preparar nesse para o próximo. Então, a pessoa que é egoísta, ela não consegue ser feliz. Ela tem uma felicidade artificial, uma pseudo-felicidade. Né? Já que estamos falando em egoísmo, isso aqui é interessante a gente refletir um pouquinho sobre esses próximos slides. Olha que bacana. Outro dia eu estava num lugar e uma pessoa falou para mim, lá em casa tem tanta coisa, minha mulher ela compra sem parar, ela tem uma necessidade, de uma compulsividade de comprar. Meus cartões de crédito estão estourados e isso já estava trazendo, digamos assim, um desconforto para a família. Porque a pessoa já dorme preocupada, já amanhece preocupada, e aquilo vai virando uma bola de neve. E, em razão disso, eu fiquei pensando para trazer essa reflexão. Na TV fechada, tem um canal, eu não sei se é o Discovery Home and Health, que ele tinha um programa sobre acumuladores compulsivos. Não sei se vocês já viram. Né? E no Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre isso. Olha como é que é atual. Publicado em 1857. E Kardec lá já falava sobre essa questão do supérfluo e do necessário. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente consumista. Consumimos demais. É claro que o consumo é uma coisa muito bacana, é legal, é bom. Porque o consumo ele vai, né, movimentar a economia, os bens de produção, etc, etc, etc. Que tem que dar essa palestra um economista, né, é um ambientalista. Mas o nosso consumo ele tem que ser um consumo consciente. Nós não podemos também, pelo nosso consumo excessivo, esgotar, digamos assim, os recursos naturais do nosso planeta. Então, André Trigueiro, que gostaria de fazer uma palestra dessa, aquele ambientalista. Né? Na questão 715, ele pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha que interessante. Está lá no Livro dos Espíritos. E é um assunto muito atual. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muito só chega a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Lembra do marido que eu disse que estava desesperado, que as contas não fechavam? E ele estava comentando que aquilo tinha se tornado um transtorno obsessivo. Quer dizer, então a gente
Vejam como que a doutrina espírita é algo muito atual, é algo que nos traz uma reflexão para a gente poder ver. Mediante a organização que nos deu, ele está falando da nossa natureza, a natureza do homem, né? Qual é o limite das nossas necessidades? E aí ele diz, olha que frase interessante, que o homem é insaciável. A gente sempre quer algo um pouco diferente, a gente quer sempre algo a mais. Isso não é da nossa natureza, mas nós nos tornamos insaciáveis. A natureza lhe traçou o limite, foi o que eu disse há pouco. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Olha que interessante que os espíritos falam. Muitas vezes eu penso que eu necessito de determinada coisa e é uma ilusão. Na realidade, eu não necessito daquilo, né? E esse programa que eu me referi há pouco dos acumuladores compulsivos é uma doença. Vão psicólogos, médicos, faz reunião familiar, porque a pessoa ela chega num ponto que ela perde o controle. A questão é não perder o controle em qualquer aspecto da nossa vida. Nós temos que buscar sempre o controle e o equilíbrio, né? Ai, espera aí, deixa eu voltar aqui. Tinha uma outra foto que sumiu, não sei porquê. Eu peço desculpas a vocês. Tinha uma Ferrari de ouro. Eu falei, eu vou botar essa foto aqui que está bacana, né? E aí, olha o que os espíritos respondem quando Kardec pergunta. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo. Até aí tudo bem, não tem problema não. Você quer ter o supérfluo? Você pode ter. O problema é quando você traz prejuízo para alguém, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E a resposta é muito interessante. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E, como eu disse, tinha uma foto de uma Ferrari de ouro. Nada contra, legal ter a Ferrari de ouro. Desde que essa situação de você adquirir esse bem, né, não seja em prejuízo de outro alguém. Então, a lei de caridade, de amor, de justiça, você pode ter, mas e você está se preocupando em ajudar alguém que não tem? Então, nada é nosso nessa vida, nada. Só os tesouros da alma, do espírito. Então, nada. Então, nós temos a ilusão de que eu tenho um carro, de que eu tenho um apartamento. Isso é emprestado por Deus, porque quando eu vou morrer, eu não vou levar nada disso. Agora, o que eu vou levar? O bem que eu fiz, como eu agi enquanto aqui eu estive, né? E aí a gente tem que exercitar o desapego. Graças a Deus, eu tenho visto, vi que o último bazar da FEJAC de roupas tinha muita roupa, que legal. O pessoal deu uma chacoalhada na poeira do guarda-roupa, tirou aquilo que não estava usando e doou. E com esse dinheiro que é arrecadado no bazar, é revertido em prol de obras sociais. Né, das famílias carentes, com cesta básica, etc. e tal, pagar, né, a luz da casa, enfim. Isso é bacana. Então, a gente observa que nós já estamos, né, muitos que estão aqui já exercitando esse desapego. Isso é muito bacana. Faltam 15 minutos. Né? Mas eu acho que eu acabo um pouquinho antes, para o pessoal ir comer aquela empada gostosinha depois. Está todo mundo aqui pensando em empada, eu já sei. Essa frase de Kardec, essa questão 642, para mim, é assim, top. Porque olha o que Kardec fala. Ele fala que não basta não fazer o mal.
Então, é aquela pessoa que fala assim, mas eu não maltrato ninguém, eu não chuto cachorro, eu não roubo, eu não faço mal, eu não minto, eu não traio, né? Mas qual é o bem que eu estou fazendo? Porque quando a gente chegar lá em cima, do outro lado, né, a gente espera que seja num plano mais elevado, né? Eu não fiz um mal, tá, beleza. São Pedro lá, né, na porta, lá, com a chave do céu, e aquela fila de gente querendo entrar no paraíso. Né, e São Pedro faz... e você, Maria Isabel? São Pedro, eu fui tão boazinha, eu fiz palestra lá na FEJAC. Abre a porta, deixa eu entrar. Né? Eu doei cesta básica, que bacana, né? Mas vem cá, e a caridade moral você fez? Rapaz, aí já complicou. Né? Então, eu vou ser responsável pelo bem que eu deixei de fazer. Lembrando que esse bem não é apenas o bem material, é o bem moral. Né? E aí nós podemos ter, quem sabe ainda, né, nas próximas reencarnações, o paraíso aqui mesmo na Terra. E nós grifamos ali palavras-chave, né? Caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, só palavras bonitas. Para a gente hoje, quando chegar em casa, fazer aquilo que Santo Agostinho falava, né? Quando eu deito, eu fico passando na minha cabeça como foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para poder, no dia seguinte, eu consertar e a gente chegar nesse planeta, nessa terra renovada. Né? Está lá no Evangelho. E gostaria de finalizar com essa imagem belíssima do nosso guia e modelo, do ser mais especial que já esteve aqui no nosso planeta, quando ele diz, Chico Xavier, ele diz que o Cristo, ele não nos pediu para escalar o Everest. Eu achei assim de um bom humor essa frase do Chico, de uma irreverência, né? Ele quem é que vai subir o Everest? Eu, por exemplo, não ia nem dar 30 passos, já ia cair dura aqui, não tem pulmão para isso. Mas ele pediu apenas que nós nos amássemos uns aos outros. Então, eu vou finalizar o nosso estudo uns minutinhos antes, justamente com essa frase que é muito legal. É isso que a gente tem que fazer, amar uns aos outros. Parece fácil, acho que escalar o Everest teria sido mais fácil. Né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito, muito obrigada e muita paz a todos. Nós que agradecemos por ter compartilhado conosco um tema tão rico, né, que é o amor e o orgulho. E se me permite, uma frase que vem sempre à minha mente quando a gente fala de amor, é que a gente tem que ver que o amor ele é divino, né, vem de Deus. Então, se Deus é amor, toda forma de amor é divina e vem de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Pessoas que amam, independente da condição que se encontram, da forma como se encontram, a partir do momento que existe amor, existe Deus. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar trabalhando dentro de nós, né? Mais uma vez, obrigado pela sua colocação e que a gente possa aí ao longo da semana refletir sobre esse tema e levar para casa e para os nossos irmãos também esses ensinamentos, né? Compartilhar de alguma forma os ensinamentos de Jesus. E como a Isabel mesmo falou, a doutrina espírita é muito rica nesses ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então,
Então, quem quiser também aproveitar, se aprofundar mais, a casa oferece vários estudos. Então, lá no Instagram da FEJAC, @fejac.fraternidade, tem toda a programação da casa e a programação de estudos também. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Que possa voltar outras vezes aí trazendo novos temas para nós. Então, hoje nós não teremos avisos, né? Então, agradecemos a presença de todos. Agora a gente vai para a parte final, que é a prece. Depois da prece, teremos o passe. Lembrando, né, a todos que, a partir do momento que adentramos aqui na casa, já fomos atendidos pela espiritualidade amiga, por Jesus, por Maria de Nazaré. Mas aqueles que ainda sentirem necessidade do passe, se estiverem em tratamento e ainda não estiverem se sentindo bem, a gente pede que após a prece final aguardem em silêncio, que todos serão atendidos e encaminhados. Então, com os nossos corações cheios de gratidão e de amor, recebidos aqui nessa noite, por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Mestre querido, por Maria de Nazaré, nossa mãe querida e benfeitora desta casa, deste hospital de almas, dessa escola, dessa família chamada FEJAC, que possamos ser gratos a todas essas bênçãos que recebemos ao longo dessa nossa caminhada evolutiva e que possamos compartilhar um pouco deste amor recebido aqui com os nossos irmãos, com os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos que estão sempre acompanhando a nossa jornada no trabalho, aonde quer que estejamos. Que sejamos luz de amor e de paz na vida dos nossos irmãos. Que possamos também agradecer todo o amparo que recebemos dos nossos benfeitores queridos, que aceitaram o convite de Deus para nos acompanhar nessa jornada de evolução e de aprendizado. Que possamos lembrar deles em nossas orações, em nossas preces. Que também possamos ser gratos aos nossos benfeitores queridos desta casa de oração, mentores espirituais que sempre estão nos amparando, nos guiando e nos orientando, cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos também lembrar desses amigos queridos e amados em nossas orações, em nossas preces. Que possamos vibrar amor para essa nossa casa FEJAC, rogando a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré, que fortaleça todos os trabalhos que aqui são realizados, em prol de nós mesmos e de nossos irmãos necessitados. Então, mais uma vez, agradecemos as bênçãos que aqui recebemos e que possamos retornar aos nossos lares com os corações cheios de gratidão e de amor. E que tenhamos uma boa semana de muita luz, muita paz e muito amor. E agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos benfeitores queridos, e que eles estejam conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.